Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. E como vocês já sabem, o nosso lema é mais emprego e menos impostos. Nesse momento conturbado que estamos vivendo com relação ao novo sistema tributário discutido pelo governo, pela sociedade, nós convidamos hoje o professor Tássio Lacerda Gama, que é professor de Direito Tributário da PUC. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos dialogar um pouco na situação hoje sobre a reforma tributária e alguns aspectos especiais. Luiz, eu que agradeço. Professor Tássio, eu gostaria de começar lhe perguntando sobre um seminário sobre a reforma tributária que você participou na Anshan. Esse seminário foi um seminário muito importante, participaram os deputados envolvidos nesse processo e você teve uma participação muito destacada, fazendo comentários sobre o que você achou sobre as reformas que estão colocadas em cima da mesa, principalmente a PEC 45, que está sendo hoje muito falada. Eu gostaria, professor, que você repetisse aqui, resumidamente, quais foram os comentários que você fez nesse seminário da Anshan. Roberto, pergunta muito interessante. O seminário da Anshan foi uma oportunidade muito interessante para colocar o debate de uma forma qualificada, não só a favor ou não só contra. A gente está num momento de muita polarização e um tema sensível como reforma tributária não ia ser diferente. Então, o que nós temos? A turma do sim e a turma do não. Eu sou professor. Minha atividade, além da atividade profissional, além de ter o interesse de clientes, além de colocar vantagens e desvantagens para identificar ganhadores e perdedores. Para se for o caso de avançar qualquer das propostas, a gente saiba como minimizar danos e maximizar vantagens. Tá? Então, eu acho que o que trouxe de positivo foi que o meu discurso não é um discurso de sim para tudo e não é um discurso de não para tudo. O ponto de partida é a gente perceber que a gente está num momento diferente e num momento onde há um entusiasmo muito grande. Eu trabalho com direito tributário e o tema reforma tributária está presente em quase todos os congressos que eu participei nos últimos 20 anos. Então, reforma tributária não é novo. O que é novo? A quantidade de audiências públicas, de congressos e a intensidade com que esse debate está evoluindo. E mais do que tudo, a criação de um relato, de uma narrativa vencedora. A gente tem uma narrativa hoje que ganhou a imprensa, que me parece uma narrativa que não é bem assim, mas que a sociedade hoje está disposta a ter uma reforma tributária, está disposta a ter uma simplificação tributária, está disposta a ter um sistema mais eficiente, com menos litigiosidade, com menos guerra fiscal. Tá? A grande questão é saber se a proposta tal qual está sendo colocada atende a essas necessidades. Que são prementes. Que são, veja só, são desejáveis. Uma coisa é a crise, outra coisa é a causa da crise. O Brasil teve um desinvestimento aí, em uma retirada de capital de centenas de bilhões de reais. Não foi colocado um substituto rapidamente para o BNDES. Existia uma engrenagem que se mostrou defeituosa em alguns pontos e essa engrenagem pode ser estancada, pode, mas precisa ser substituída. Capitalismo pressupõe capital. Então, a sociedade brasileira está em crise por ausência de capital barato. Tá? O sistema tributário pode ser aperfeiçoado? Pode, mas a crise brasileira não é do sistema tributário. Pagar muito tributo, você paga nos Estados Unidos, você paga na Dinamarca, você paga na Suécia. Por que as pessoas não deixam de investir nos Estados Unidos, na Dinamarca e na Suécia? Warren Buffett costuma dizer, o que faz com que alguém invista ou deixe de investir em algo é a certeza de retorno. Então, quando a gente tem um sistema com muita tributação, mas com certeza de retorno,
as pessoas não deixam de investir. O Brasil é um dos 10 principais destinos de investimento no planeta, sendo que às vezes chegou perto do primeiro lugar nos últimos 10 anos, com esse sistema tributário, sem crise, com crise. Então, nesses momentos de crise são oportunidades para o investidor de fora. Ou bem a gente está desqualificando a inteligência do investidor brasileiro, entendeu? Que está sempre colocando o Brasil em primeiro lugar, ou bem a gente não está fazendo o diagnóstico correto da nossa crise. A nossa crise decorre da falta de capital barato, capital que foi provido pelo BNDES durante um tempo, deixou de ser provido, precisa de um substituto. Vai ser o mercado financeiro? Vai ser um leilão de carta de patentes para a gente ter 300 bancos de fora emprestando dinheiro para o padrão europeu aqui? Vai ser, qual a solução que o governo vai dar? A grande questão é essa. Então, exatamente nessa solução que o governo, e se está se colocando, pelo menos no Congresso, principalmente no Congresso, como uma salvação da pátria, a PEC 45. Pois é, em momento de crise, todo tipo de oportunidades são avançadas, inclusive solucionar um problema com remédio errado. Pois é, eu acho que o modelo de tributação não vai modificar aquilo tudo que você falou, de investimento, nós atrair. Tivemos muito bem, qual é o muito programa? Com o mesmo sistema. Isso. Pode ser melhorado? Muito. Pois é, podemos melhorar, mas não é essa a resolução. Não cresceremos por conta desse problema. Exatamente, sem capital, plenamente com um novo sistema tributário, não teremos vida melhor. Agora, mesmo sistema com capital barato, voltamos a nos desenvolver. Nós somos um pouco contrários a essa PEC 45, porque ela vai onerar um setor que hoje é o maior empregador do país, é o maior pagador de impostos e que vai criar um problema. Nós vamos ser transformados em cobradores de impostos e não de soluções de impostos. Nós fizemos alguns estudos aqui, professor, com relação ao que aquilo vai refletir esse aumento de 25% sobre o setor de serviços que está sendo proposto pela PEC 45, uniforme, inclusive, não vai diferenciar serviço A, serviço B, indústria A, indústria B, tudo uma plataforma unificada, sem condições de fazer isso, no meu modo de ver, e com uma transição, inclusive, de 10 anos desse processo. Já o senhor é professor, sabe qual é o problema que nós temos com um sistema só. Imagine com 2 sistemas, qual é o questionamento jurídico que vai acontecer durante esses anos, esses próximos 10 anos, se isso for aprovado da forma como está apresentado. E nós vemos claramente em nossos estudos aqui, a gente fez, uma transferência de renda, professor, para a área de serviços, comércio, inclusive a extração mineral. A transferência de renda é para a indústria, ao custo do serviço de todos os outros. Né? A sociedade banca uma desoneração multibilionária, né? Pois é. Esses recursos indo exatamente para a indústria, que é um ponto muito importante, mas não para ser... Nada contra a indústria, mas a indústria cada vez mais está empregando menos. Uhum. A indústria hoje se serve muito mais do serviço do que propriamente do processo de criação e fabricação. Hoje, cada vez mais a otimização está sendo implementada e quem faz os robôs, quem desenha os robôs, quem desenha o software para utilizar os robôs é o setor de serviço e não é mais a indústria. Então, nós vamos ter cada vez menos gente trabalhando na indústria, produzindo mais e melhor até, mas sem dar o emprego e sem contribuir com os impostos. Quem vai contribuir com os impostos são exatamente o setor de serviço, que é o que está sendo colocado na mesa de discussão hoje. O que eu tenho falado sempre nessas reuniões, eu tenho participado de várias audiências públicas, é que quem vai, por exemplo, no médico, não é uma pessoa jurídica, é uma pessoa física. E a transferência, a pessoa física não vai se beneficiar do aumento da carga tributária de 25%, porque ele não tem para quem cobrar isso, né? A mesma coisa na escola. Quando você vai na escola, matrícula do teu filho, e vai ter que um aumento de 25%, porque a escola não vai ter que transferir esse valor da cobrança a mais de imposto para o aluno. Como é que fica isso? Então, essa discussão, que muitos estão dizendo que já está preparada essa solução, o Congresso vai aprovar, etc., eu acho que está começando a discussão e as pessoas estão começando a ver que não é bem assim uma proposta muito criativa que possa resolver o problema da tributação no Brasil. O que o senhor acha sobre isso? Bom, eu quero aproveitar essa sua provocação para retornar num ponto que o Roberto colocou dessa manifestação lá, porque ela vai tocar no que você colocou. A manifestação lá, então, foi, em primeiro lugar,
eu não quero ser a favor, ou 100% a favor, ou 100% contra. Eu quero identificar ganhadores e perdedores, vantagens e desvantagens, para a gente sair do discurso de ou é isso ou não temos salvação. Primeira coisa que eu sou contra é o discurso que isso precisa ser feito de maneira assodada porque não temos salvação. Nossa salvação está em outro lugar. A gente tem guerra fiscal sendo resolvida por lei complementar 160, uma série de soluções que vão produzir efeito ao longo do tempo. E então a gente tem que ter muito cuidado com a parte retórica, a parte política da argumentação. Minha parte é técnica. Como técnico, o que eu observo? Existe um elemento fundamental no direito, que é o princípio da igualdade. Isso é bem básico e está longe de ser uma coisa pura e simples conceitual. Pura e simplesmente conceitual. O que diz o princípio da igualdade? Contribuintes em igualdade de condição não podem ser submetidos a tratamentos distintos. Tá? O que significa dizer também que os sujeitos que estão em situação diferente não podem ser tratados de maneira igual. Então, o que oferece a PEC 45? A PEC 45 oferece simplicidade. Vamos analisar a simplicidade que ela oferece. Ela impede que empresas no Simples tomem crédito, gerem crédito, ou seja, ela é um estímulo de 25% para que não se contrate empresas do Simples. Essas empresas, para sobreviver, terão que deixar o Simples. Então, hoje a gente está falando de pequenos negócios que vão ter que apurar débito e crédito. A gente está falando de muitas milhões de empresas que hoje apuram tributo com uma linha colocada no banco. Você digita o seu CPF, você digita o Simples e o DARF do Simples, preenche e essa é a sua arrecadação de tributo, com baixíssimo índice de litigiosidade. Essas empresas vão ser estimuladas a deixar o Simples. Então, se a proposta de simplificação, por que estimular que milhões de empresas saiam do Simples? Um lugar. Segundo lugar, se é simplicidade, nós vamos ter nos próximos 10 anos a nossa complexidade duplicada. Vamos manter todos os vícios do sistema que nós temos e vamos trazer um novo sistema que, de certa forma, inaugura ou pretende inaugurar um novo sistema tributário abrindo mão da experiência acumulada no Brasil. Porque quando a gente não entende muito o que está acontecendo, tem uma questão ali que a gente pode olhar e falar, está tudo com defeito, eu vou destruir tudo e vou começar tudo do zero. A experiência jurídica em canto nenhum do mundo é assim. Nossas reformas bem-sucedidas são reformas que aproveitam a experiência vivida, sintetizam essa experiência e fazem uma coisa nova. A gente tem um exemplo fantástico, o Código de Processo Civil. Está sendo muito bem aceito, representou um avanço na litigiosidade brasileira. Por quê? Porque ele aproveitou o amadurecimento jurisprudencial. Essa proposta não aproveita o amadurecimento que as cortes brasileiras fizeram. E nesse momento de crise, que a nossa autoestima está baixa, a gente tende a achar que as nossas cortes não fazem nada bem, a gente tende a achar que o nosso sistema não é eficiente. É preciso lembrar que esse sistema proporcionou superávit primário até 2014. Tá? E não foi esse sistema que gerou a crise. Então, se você tira capital, se você gera impossibilidade de investimento, de desenvolvimento de negócio, colocar a culpa no sistema tributário, que foi superavitário até 2014, não me parece ser a atitude mais correta. Mas o meu olhar não é político, é um olhar técnico. Então, simplicidade, 2 argumentos que afastam. Segundo, alíquota única. A alíquota única só engana quem lê a alíquota na lei. Não existe alíquota única conceitual, porque a alíquota conceitual é o que existe na lei. A alíquota que o empresário paga, que as pessoas que lidam com o direito tributário veem no caso concreto, é a alíquota efetiva. E a alíquota efetiva varia de acordo com a quantidade de crédito que você vai ter. Então, a alíquota efetiva, há estudos publicados pela Receita Federal de que a alíquota efetiva da indústria cai de 45%, 46% para 11%. Ao passo que a alíquota do serviço sobe de 17%, 18% para 34%. Isso é uma alíquota efetiva? Não. Então a gente está falando de algo que é uma enganação. Dizer que é uma alíquota única, que todos vão saber quanto está sendo pago de tributo. Não vão saber. É muito diferente. Né? Você só consegue saber quem vai pagar no final quando você tem o sales tax nos Estados Unidos. Porque você não precisa da relação de crédito e débito. Entendeu? Você tem um preço, em cima do preço você no coloca consumidor. Então, querer que o que você tenha no sales tax, você vai ter um tributo com ganhos de crédito e débito no Brasil, é não entender como funciona. Entendeu? É bonito dizer, simplificaremos, quando na verdade estão duplicando o sistema. Teremos uma alíquota única, quando na verdade estão multiplicando
as alíquotas dos serviços e reduzindo drasticamente a alíquota da indústria. O Brasil precisa de um programa para a indústria? Claro, mas já está provado de que a própria indústria será prejudicada se os seus prestadores de serviço não tiverem uma forma estável de gestão dos seus negócios. Então, 10 anos de transição são coisas muito graves e, para minha satisfação, a gente começa a ter estudos como o seu, e aí eu já chego mais próximo do que a gente estava falando, Luigi, mostrando que os setores estão tomando consciência. O que eu fiz nesse evento chamei a atenção de que, olha, existe um contexto muito favorável, existe um relato muito favorável de que isso aqui precisa ser feito. Tudo bem, vamos lá. Diante disso, o que a gente precisa fazer? Os setores precisam se apropriar do seu espaço de reivindicação, fazer conta para estabelecer o impacto efetivo. Eu conheço pessoas que vão trocar uma tributação de 2% por uma tributação de 25% sem crédito, ou seja, multiplicando por mais de 10 o valor da tributação sem perspectiva de retorno, abraçado na proposta e comemorando. Entendido assim? São pessoas que não pararam de fazer conta, não pararam para fazer o dever de casa que vocês fizeram. Então, algumas empresas do setor de serviços vão ter multiplicado por 10, sem dar direito a crédito, sequer para a indústria. Não, e o que é mortal. Não, e o setor de serviço, apesar de tudo, ser um setor pujante de emprego, etc., é o setor que mais facilmente pode ir para um processo para a informalidade, porque rapidamente ele vai, porque na hora que você chegar numa loja, num prestador de serviço, e ele te diz, olha, tem 25% de imposto para te pagar, o que você quer, com nota ou sem nota? Pois é. É a primeira pergunta que ele vai fazer. Né? E, evidentemente, o consumidor vai falar, eu prefiro sem nota se você pode fornecer. Ele pode não fornecer todas, mas pode fornecer uma parte. Então, você começa a criar um espaço... Não, com uma alíquota desse tamanho, né? Não tem condição de você... Ele vai para o sacrifício e vai, eventualmente, enfrentar, fiscalização, etc. Ô, Luigi, e tem uma coisa que é mais grave. Além disso, essa seja mais grave. Tem uma segunda coisa que é muito grave também. Existe no Brasil uma coisa chamada tributação setorial. O que acontece? É necessário entender as coisas dentro do seu contexto. Na década de 70, a quantidade de desvios financeiros que existia para o dinheiro sair do governo federal chegar até o municipal, a alternativa foi criar canais diretos. Para isso, foi fragmentar a tributação. A ideia do Constituinte de 88 era o quê? Eu vou dividir os tributos para que cada despesa tenha a sua receita. Essa era uma ideia que fazia sentido em 88. Olhar de 2019 para 88 e falar, o sistema é fragmentado, estamos com muita complexidade. Desde que você tenha uma arrecadação feita de maneira digital, não há essa complexidade. Entendeu? A complexidade que existe no Brasil decorre de quê? É uma cultura de litigiosidade, seja do contribuinte, seja da administração pública. Então, o que nós temos é um grande aumento de litigiosidade, porque existe um prêmio para o sujeito que propõe uma ação que recebe dividendos, que recebe honorários na administração pública e recebe honorários também na administração privada. Existe um estímulo muito grande à litigiosidade no Brasil. O que aconteceu com a reforma trabalhista? Sim. Foi criada sucumbência e isso, os números que circulam no mercado, diz que representou uma redução de 40% ou mais da litigiosidade. Ou seja, uma medida simples, infraconstitucional, acabou com a litigiosidade. Se fosse possível fazer com que o fiscal, antes de lavrar um auto de infração, celebrasse um termo de conduta com o contribuinte, fiscalizado, monitorado, acompanhado, e no lugar de colocar uma multa de 150% a partir de uma mudança de entendimento, sem alteração da lei que aconteceu no ano anterior, isso reduziria a litigiosidade, isso reduziria o número de conflitos entre contribuintes. Mudaria o país. Muda o país, sim. Por quê? Porque está mudando a forma de entendimento que existe no resto do mundo inteiro e que existe para o grande contribuinte em relação ao Estado. O grande contribuinte ele é cliente do Estado e isso é feito de maneira lícita. E isso não significa dizer que tenha nada errado. O que precisa é radicalizar as formas de entendimento entre fisco e contribuinte. E o que precisa são os setores fazerem conta. Tá. Pois é, nós estamos fazendo, professor, exatamente em todos os nossos estudos a gente apresentou. Tanto é verdade que nós fizemos isso, que é o reflexo dos setores dessa PEC
que é de 25%, e agora você está me falando que já tem estudos que vai para até 34%. Pode né? chegar. Pode... O último, um número que a Receita falou um tempo atrás, que não seria suficiente para ela 9, falaram em 13, 32%. já chegaria a 31, 32. 32%. Que já é um absurdo. 25 já seria um absurdo para todo mundo. Imagine com 32%. Né? Então a gente tem mostrado que isso aqui vai prejudicar o quê? Vai prejudicar as empresas do Simples, acabar com o lucro presumido praticamente, porque aí você não tem mais... Vai criar esse problema e vai onerar as empresas prestadoras de serviços. Nós vamos ser transformados em cobrador de impostos e não em propostas de desenvolvimento. Nós fizemos outros tipos de estudos. Uma das questões que sempre foi levantada é qual é a participação do setor em outras atividades. Cada vez mais aumenta o setor de serviços. Um estudo que a gente fez aqui, o serviço no agronegócio, um diagnóstico de problemas e soluções que a gente deu, já o setor de serviços no agronegócio representa 40% do custo hoje. Nossa. Se você onerar o setor de serviços, isso aqui vai ser transferido exatamente para a produção agrícola, que é um dos baluartes hoje que nós temos na economia. Então, pior ainda do que simplesmente você unificar a alíquota, você está transferindo não só para o setor de serviços, mas para os outros setores que se beneficiam hoje dessa participação na área, inclusive agrícola. Por isso que isso é nocivo no nosso modo de viver. E, Luiz, boa parte deles são pessoas físicas. São pessoas físicas. Seriam que se pejotizar para ter direito a crédito. Isso. A gente está falando de um aumento de complexidade, de um aumento de custo. E com isso você estaria aumentando indiretamente os custos de produção, os custos disso aqui. Por isso que a gente fez esses estudos para mostrar para o tributarista que vai dar o seu voto, especialmente para o deputado e senador que vão dar voto, olhem para isso, senadores e deputados. Não façam isso simplesmente politicamente, mas vejam os reflexos que isso vai acontecer para a economia brasileira e principalmente com alguns setores que não precisariam achar que precisam fazer uma modificação, que o aspecto simplificação, mas eu vejo muito mais jurídico que essa proposta da PEC 45 do que técnico de soluções e informação. Não tem nenhum estudo técnico por parte da proposta da PEC 45 que diz números concretos do que isso é. Se tiver, eu não vi. Eu também não vi, até agora não vi. A gente cobrou dos apresentadores, representantes, mas a gente não conseguiu ver isso. Outra questão também que a gente fala, já que o setor é o maior empregador do país, é um projeto que a gente tem, professora, há 20 anos. Nós estamos discutindo isso, foi feito um pedido, um estudo ao Getúlio Vargas, 20 anos atrás, quais seriam os reflexos nossos se a gente desonerar a folha de pagamento em benefício do setor e em benefício do crescimento, pelo menos da formalização dos salários e das pessoas nesse aspecto. Na desoneração da folha. Se substituindo, nós vimos naquela época, 20 anos atrás, já que a equação de que as pessoas que trabalham, que sustentam as pessoas aposentadas, essa equação não fecharia, porque cada vez vai ter menos emprego para sustentar mais velhinhos, graças a Deus. Né? Os velhinhos estão ficando mais vivos por mais tempo, então vão ter que ser sustentados por mais tempo. Essa equação não fecha hoje. Aliás, isso já foi falado, acho que não tem ninguém que não seja contrário à desoneração da folha, que seja contrário à desoneração da folha. Nós propusemos a desoneração buscando uma base maior da arrecadação, que seria uma contribuição sobre a alimentação financeira, que está sendo questionada, mas as pessoas fazem isso, se revoltam contra esse tipo de tributo simplesmente por se revoltar, porque não existe nenhum, tecnicamente falando, da parte nociva que esse tributo tem. Né? Todo mundo simplesmente faz, especialmente economistas aí falam, mas não provam aquilo que eles falam. Nós temos provas aqui, discutidos, e até hoje esse estudo nunca foi questionado por ninguém, que é uma desoneração da folha de pagamento com uma alíquota de 0,78, professor, a gente arrecadaria os 200 bilhões que são arrecadados hoje sobre 20% do INSS sobre folha de pagamento. E se você quiser tirar também o salário, educação e o INCRA, você precisaria de uma alíquota de 0,90%. Com uma alíquota dessa, a gente arrecadaria mais de 220 bilhões de reais, que é o que hoje, pelo menos o ministro Guedes está buscando uma solução, mas eu não vejo aonde ele possa buscar essa solução para exonerar a folha de pagamento.
que o senhor acha com relação, primeiro, ao processo de desoneração da folha e, segundo, da contribuição à suplementação financeira? É uma pergunta meio, não sei se é complexa, mas pode ser também simples. Tá, vamos colocar por partes. A primeira coisa é, desoneração do trabalho faz todo sentido, tá? Faz todo sentido. E existe uma questão técnica importante. Existe uma série de discussões judiciais sobre folha de salário que não se reproduziram quando houve, por exemplo, a CPRB. Tá? Então, essas discussões o governo tem perdido todas elas. Tá? E é um grande foco de contencioso hoje saber o que você tem direito a pagar ou não pagar sobre folha de salário. Então é um tributo que se mostrou ineficiente e indesejável, porque o governo está perdendo muita coisa. Ele acha que tem uma expectativa de arrecadar, e essa arrecadação, em virtude de contencioso tributário, vão excluindo parcelas que não teriam natureza de salário. Então, aviso prévio indenizado, texto constitucional e uma série de outras. Discute-se algo em torno de 18 parcelas. Tá? Então, é uma tributação que é difícil de fazer e o governo está perdendo. Então, existe uma questão técnica que mostra a oportunidade de se desonerar essa fonte. Sobre se a CPMF o que vai substituir, eu vou te dizer o seguinte, que eu percebo. Na sociedade que a gente vive, criar narrativas é um aspecto fundamental do jogo político. A narrativa criada contra a CPMF, ela é muito poderosa. Então, alguma coisa que tem o nome CPMF, acho que não emplaca. Mas entre ser uma coisa que não tem o nome de CPMF e não ser possível pensar numa alternativa semelhante, e aí já estão desenvolvendo o nome Imposto sobre Pagamentos. Houve uma sugestão do Onyx Lorenzoni sobre aumento do IOF, tá? Que poderia fazer às vezes, mas há o inconveniente de que o IOF vai para o orçamento, ele não pode ser vinculado a fundo algo de despesa. Eu acho que um trabalho, eventualmente, de financiamento via despesa pode ser mais viável do que uma figura como a CPMF. Daí a ser um tributo ruim, daí a ser um tributo que gera distorções alocativas, daí a ser um tributo que não seja muito positivo em termos de arrecadação e de eficiência, eu não conheço contencioso gerado em torno da CPMF, ressalvado a da prorrogação, que ela ia ser reduzida a 8 e foi restabelecida a 0,30. Tirando isso, eu não escutei nenhum outro. A nossa não é criação de novo tributo, é uma substituição de um tributo perfeito, péssimo, que é o INSS sobre folha, isso de ruim mesmo, por um tributo que hoje até os criminosos podem pagar. Porque no momento em que for tirado o dinheiro para pagar algum criminoso do banco, ele vai pagar contribuição sobre previdência. Eu acho que ele tem uma série de vantagens operacionais, mas eu não sou especialista nesse tributo, então não poderia te dar assim algo mais consistente. Que a ideia de desonerar faz todo sentido, e com ela você conte meu apoio, pode contar. As alternativas, eu acho que seria importante a gente pensar junto e eu ter acesso, por exemplo, aos números e estudos que você tem. Vou lhe deixar esses estudos aqui. Prometo estudar e dar toda a atenção, porque eu acho que é importante que a gente pense tributos com baixa litigiosidade, com praticabilidade, que é o termo técnico para aquele tributo que ele é arrecadado com baixo custo e com alta eficiência. Indiscutivelmente, na história recente, a gente não deve ter tido um tributo tão eficiente quanto a CPMF. Os danos, os problemas, não sei ao certo, eu desconfio de todos. Tá? Vimos números, vimos algumas vantagens, eu desconfio dos problemas, por quê? Porque eles fazem parte da narrativa. Entendeu? Então, hoje em dia, cria-se narrativa com muita eficiência, cria-se narrativa com muito... Eu precisava estudar, porque eu acho que lá na Anshan, o que eu tentei mostrar diferente é que a gente não vive num mundo só de vantagens e desvantagens. Você pode ter isso simultaneamente. Não há só ganhadores, não há só perdedores. Há ganhadores e perdedores. Como é que a gente balanceia isso? Como é que a gente busca provas para referendar? Acho que me parece um ponto muito uma defesa importante. Que a gente faz a favor dessa solução da desoneração da folha e em relação à PEC 45, ou a PEC também do Senado, mas principalmente a PEC 45, é que não dá para conversar sobre uma mudança tributária como o IVA, por exemplo, se você não desonerar a folha de pagamento, que nós já entramos com desvantagem na negociação. Sim. Nós temos uma carga tributária que representa, às vezes, 80% ou 70% dos custos das empresas de prestação de serviço. Como é que eu posso entrar
numa discussão de igualdade com uma alíquota única, já com desvantagem de 20%, por exemplo, de INSS. No relatório do Senado ela já não entrou, né? Não entrou. Saiu o relatório do Senado contemplando uma série de setores que poderiam ter tratamento diferenciado, mas não entrou desoneração de folha. Acho que a grande questão... O Roberto Rocha e o senador tinha prometido entrar, mas depois que o presidente falou contra, ele retirou a proposta. Porque eu acho que aí tem um trabalho de criar uma narrativa favorável a algo semelhante. Entendeu? Assim, esquecer esse nome CPRB de uma vez por todas e pensar na operação financeira, talvez uma alteração permitindo vincular o IOF a despesas dessa natureza pudesse ser 3 vezes mais eficiente, entendeu? Pode ser feito infraconstitucional, né? Não precisa ser constitucional. Pois é. Inciso 4 do parágrafo 167. Isso pode ser utilizado. Aliás, foi feito, quando foi retirada a CPMF... Já foi compensado. Compensado com o aumento do IOF. Pois é, eu acho que aí pode ter um caminho eficiente em cima de algo que já existe, entendeu? Mas que precisaria o quê? Qual é o grande problema disso? Naquela época, a CPMF era arrecadada para a finalidade de fazer frente à despesa com saúde, não era. Ela era contingenciada e utilizada para despesa corrente. E aí o que acabou acontecendo foi um aumento do IOF para substituir... O IOF não é uma base mais ampla, o IOF é uma base relativa. Mas ele pode ser pensado, porque como ele envolve operações de crédito, operações financeiras, aí dentro existe um espaço a ser trabalhado que talvez não sofra resistência de um... Mas isso eu estou falando no meio da nossa conversa. Eu não estou longe de ter a preparação que você teve eu acho que estudando. Bom, a gente está estudando isso há mais de 20 anos, a gente tem todas as respostas, pelo menos quase todas as respostas dos questionamentos. Agora, uma coisa é certa, é que você falou, não existe um estudo profundo dizendo que esse tipo de imposto é maléfico para a economia. Não existe. Todo mundo fala que não, mas não existe em lugar nenhum. Tanto é verdade que aqui na Argentina, aqui do lado, esse tipo de impostos ele tinha sido suprimido, depois voltou. E é o único imposto hoje que se arrecada, apesar de toda a confusão, tranquilamente e continua estável na sua arrecadação. São 200 e poucas entidades financeiras que fazem o recolhimento dele. Ele tem um grau de eficiência, eu não dos números positivos. Não quero dar uma versão só positiva, porque eu também não tenho acesso aos números negativos. Eu prefiro fazer um negócio com mais cautela. Mas, Luigi, tem um ponto aí que quando você estava colocando, eu acho que a gente deve não fazer um contraponto entre a sua proposta e a PEC 45, ou uma ou outra. Eu acho que a sua caminha muito bem, e eu acho que a PEC 45, se for evoluir, eu acho que ela tem dificuldades grandes de evoluir. Primeiro, uma dificuldade temporal. Esse ano, como a gente tem escutado falar do Congresso Nacional, é muito difícil que ela seja pautada e aprovada. Ano que vem é ano de eleição. E no ano de eleição é um tema espinhoso demais e grandioso demais para as pessoas comprarem o desgaste. Até porque esse discurso de a nossa redenção será a aprovação de uma reforma tributária, porque se a reforma não for, a gente vai ter que mudar do Brasil. Esse discurso terrorista, ele engana muito pessoas que não trabalham na área, pessoas que não estudaram, pessoas que estão envolvidas em grande paixão, em grande engajamento. Quem estuda, trabalha, quem precisa entender como aquilo ali funciona, sabe que o que está em jogo é uma mudança de enormes proporções. E uma mudança de enormes proporções que os setores precisam fazer conta. O setor de construção civil pode trocar um RET, um regime especial de tributação, com patrimônio de afetação, entendeu? Por um regime onde ele pode ter 25% de tributação, sendo que 25% de tributação para tomar crédito de que se você comprou, a maior parte dos terrenos são de pessoa física. Entendeu? O setor de saúde. O setor de saúde tem empresas que têm tributações reais sobre consumo na ordem de 2,3%, 2,4%, pode ir para 25%, sem despesa de crédito. E uma desoneração de folha não serve, porque existe um alto grau de formalização via PJ. Então, assim, não vai resolver o problema. Então, a gente tem, assim, imagine você multiplicar por 10 a tributação na venda de um plano de saúde. E aí, qual é o contra-argumento? Não, mas as pessoas que têm plano de saúde são pessoas que têm mais capacidade. Isso é um argumento falacioso. É falacioso por um elemento. O Brasil já é o terceiro país que mais tributa serviço no mundo.
Então, esse país, que é o terceiro que mais tributa país de serviço no mundo, vai ter ainda um aumento exponencial para fazer com que você tenha alguns setores sendo onerados em 10%. E a promessa do presidente da República que não aumentaria tributo. Pois é. Isso é aumentar tributo. Aumentar tributo de uma maneira cruel e de uma maneira que pode ser percebida por qualquer pessoa que faça conta. E ao se fazer conta, que é o que já está acontecendo, o setor de construção civil, que está na base da possibilidade de retomada econômica, já disse, isso não serve para mim. O agronegócio, hoje, já está trabalhando por alíquotas menores. O setor de saúde, que representa 5% do PIB nacional, já vai discutir também, porque os números do setor de saúde, perto do que está sendo proposto, são gritantes, sendo que a Constituição Civil dá direito a crédito. O setor de saúde não dá. Então, o plano de saúde que você dá para o seu funcionário, e é sempre essa ideia, né? O sujeito tem mais dinheiro, o sujeito pode, mas esquece que existe nesse país classe E, classe C, classe D, classe B, que R$10 de diferença pode ser a diferença ele ter ou não um plano de saúde. E quem é o principal interessado que essas classes tenham um plano de saúde? O governo federal. O ministro Mandetta tem interesse em devolver 14 milhões de vidas do SUS para a iniciativa privada via plano de saúde e vai onerar o pessoal do plano de saúde para que essas pessoas não possam ir, porque R$10 é o que faz a diferença. Claro. Né? O mundo não gira em torno da nossa realidade bem-sucedida e privilegiada. Esse país tem 200 milhões de pessoas que precisam ser vistas, precisam ser objeto de cálculo, precisam ser objeto de número. Ninguém está discutindo isso. Quer dizer, não estavam. Agora a gente anda vendo vocês, fiquei muito feliz com esse trabalho desenvolvido, vi semana passada Constituição Civil, vi essa semana agronegócio, nas próximas semanas outros setores vão trazer números e as pessoas vão se dar conta da seguinte realidade, né? Você está disposto a pagar um pouco mais em nome da simplicidade, em nome da alíquota única para você saber quanto você paga, em nome da distorção de alocação. Distorção de alocação econômica, só para o pessoal entender, é justamente esse cara que tinha uma fábrica em Minas e foi para Goiás e que gerou desenvolvimento em Goiás. Esse cara que tinha uma fábrica no Rio de Janeiro e foi para o Amazonas e desenvolveu a região do Amazonas. Há estudos que mostram o crescimento da distribuição de indústrias pelo Brasil, todo ele feito sem nenhum incentivo federal, todos eles feitos com base em incentivos tributários. E ainda assim houve crescimento na arrecadação e ainda assim houve desenvolvimento. Então, a tributação sobre consumo e a tributação não cumulativa não é o instrumento ideal para a política pública. Tudo bem, tragam um outro, a gente faz um tempo experimentando e tudo bem. Vamos utilizar fundo. Fundo nunca deu certo no Brasil. Os estados estão em pé de guerra por conta da Lei Candir, que desonerou a exportação e não deu a contrapartida prevista. O dinheiro entrou no caixa, parece que existe uma força gravitacional terrível que para ele sair do caixa, qualquer empresário que tem um pedido de Inclusive o pessoal está achando que se essa mudança vai perder esses incentivos que teve da Lei Candir. Né? Exatamente, não vão ter os incentivos da Lei Candir, vão perder todos os outros, né? E vão passar a atender sua vocação natural. Vocação natural está do lado de quem? Está do lado da demanda. A demanda está onde? Sul e Sudeste, maravilha. Mas vamos deixar todos os outros lugares à míngua? O Sudeste sabe o preço disso. O Sudeste sabe o preço dessas pessoas chegando aqui, sem oportunidade, inchando, acabando com o planejamento, com tudo. Há um preço a pagar. Então, o ponto fundamental é entender ganhadores e perdedores. Indústria merece desoneração? Claro que sim. O empresário do setor de serviços pode ter o seu tributo multiplicado em 10 para que a indústria tenha o seu tributo reduzido em 80%? E vale a pena desonerar o setor, onerar o setor de serviços para bancar desoneração de álcool, desoneração de tabaco, desoneração de banco, desoneração essa que não tem estudo quantificando como ela vai ser compensada. Então, a gente precisa qualificar o debate. Professor, esse ponto aí ele é mortal, porque realmente desonerar o tabaco, a bebida, o povo não vai gostar, nenhum setor vai gostar e nenhum setor vai aprovar. Nós pedimos, professor, que você nos dissesse o que você colocou lá, que foi muito aplaudido na reunião da Anshan. E aqui nós vamos continuar com esse aplauso, porque realmente
nós vamos ter que estudar bem mais essa reforma tributária. Luigi, muito obrigado pela sua participação. Professor, muito obrigado. Nós estamos encerrando o programa Combate de hoje e voltaremos na próxima semana. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.